sou Roselane Reis e você está no videocast Você Pode, de guerreira a princesa, o lugar onde você, mulher, vem contar a sua história, a sua trajetória, para que possa inspirar outras mulheres. Este é um programa da Colis Educacional, levando conhecimento até você. E quando a gente fala de conhecimento, eu não posso deixar de falar das nossas parceiras. Gente, nós temos a Andréia Lobo, Consultor Edu, que fala sobre consultoria, mentoria educacional. Nós somos um polo educacional e ela fala sobre certificação internacional. Gente, segue ela e vem com a gente na Colis, porque toda semana ela vai estar dando ali orientações. E eu também não posso deixar de falar da nossa nova parceira, Rosa Matias, que também vai estar conosco dentro do nosso programa e também no Instagram dela, Sofos Mentoria, @Sofos Mentoria, vocês podem seguir. E eu gostaria de falar para vocês também que nós temos, cuidando de mulheres, nós temos a Tânia Maquiadora, Tânia com Y, maquiadora, onde vai deixar nós mulheres ainda mais belas. Temos vários parceiros e vocês vão estar sempre acompanhando daquilo que nós estamos falando aqui, para deixar você, mulher, melhor, mais bonita e também feliz. Gente, falando em felicidade, hoje a nossa convidada, vocês vão ver daqui a pouco que a mesa tá cheia de coisa, eu tô super curiosa. É isso mesmo, bora lá conhecer quem tá aqui? Nádia, minha querida, muito obrigada por você ter aceito o convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço, Rose, um prazer e obrigada pelo convite. Olha, gente, a Nádia, ela é uma professora de Yoga Healing, é isso? Isso, Yoga Healing. Isso, vocês devem estar vendo a mesa aqui cheia de coisa, gente, eu tô mega curiosa, até o pessoal do estúdio aqui também tá mega curioso para saber, e eu acho que a gente precisa muito de cura, né, a gente precisa muito do bem-estar, ainda mais nós mulheres, que temos aí várias etapas do dia, né, vários rounds do dia, mas, Nádia, é assim, no nosso programa, antes da gente entrar nisso, as nossas telespectadoras gostam de conhecer um pouquinho da história das nossas empreendedoras. Você pode contar um pouquinho pra gente quem é a Nádia? Conto, sim. Eu sou de Jundiaí, São Paulo. Eu venho de uma família que nós temos uma empresa de contabilidade. Me formei em Direito, fiz técnico contábil, fiz pós-graduação nas duas áreas, fiz cursos fora do país. Só que, na verdade, eu sentia que eu era mais leve quando eu fazia uns cursos nos finais de semana sobre energia, meditar. Quando eu viajava, eu via algum lugar onde eu estava que eu pudesse aprender sobre essas coisas também. E eu achava que isso era meu hobby. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que isso cada vez mais me preenchia. E faz mais de 5 anos, acho que uns 7 anos, que eu tô na área, né, de yoga. Eu praticava yoga e me apaixonei, né, pela prática. Me formei, né, aqui no Brasil como instrutora de yoga. Depois eu fui para a Índia. Eu fui 3 vezes para a Índia. Olha, nós temos uma entrevistada, sim, a Simone, que também foram 3 vezes. 3 Olha vezes para a bacana. Índia. A primeira vez eu fui conhecer todo o sul da Índia. Com meu professor, que eu estudo Vedanta, com o professor Jonas Massetti. Há 10 anos eu estudei Vedanta com ele. E nós fomos para a Índia, no sul da Índia, para a gente conhecer melhor e aprofundarmos mais na cultura hindu. Então, eu conheci templos, rituais, tinha que se vestir como eles, comportar como eles. Então, foi muito rico para mim. E depois, a segunda vez que eu fui, eu subi os Himalaias indianos. Ai, foi que incrível, delícia. Foi uma peregrinação bem forte. E a terceira vez eu já dava aula e eu fui fazer a certificação internacional, que era meu sonho fazer na Índia, num colégio que era considerado o melhor da Índia, foi em Rishikesh, e era super tradicional, ficava em sistema de internato lá, e eu me formei lá, né? E aí surgiu o meu método, né? O método Yoga Healing, que é bem diferente e que eu tô tendo bastante respostas muito satisfatórias e mudanças mesmo, né? Mesmo assim, em comportamento de vida das pessoas, de humor. Então, tem psiquiatra que indica para os pacientes dele o meu método, psicólogos indicam o meu método, médicos indicam o meu método. Então, eu estou bem contente. Olha, você falando, Nádia, eu queria até aproveitar o programa e mandar um beijo para Simone. A Simone, ela já fez 2 entrevistas aqui conosco, eu estou percebendo que você vai voltar, porque ela fez também, acho que 3 viagens para a Índia, e ela disse que mudou a vida dela.
né? Então eu acho que vocês vão ter uma sinergia bacana. E quando você fala disso, é verdade, porque nós tivemos um programa recente falando sobre burnout, né? Então a gente vive nessa ansiedade, nessa cobrança, né? Hoje tudo é digital, é tudo muito rápido. Você pega às vezes o celular, escreve lá para uma pessoa, no mesmo minuto, Nádia, se você não responder, a pessoa enche de pontos de interrogação. Exatamente. Então aquilo parece que vai sufocando a gente, sabe? E aí você fala, caramba, eu preciso relaxar. Eu confesso para você que eu nunca fiz yoga. Eu sou uma paciente oncológica, graças a Deus estou em remissão. E agradeço a todos os meus amigos e parentes que têm orado por mim. Mas assim, você viver cada dia, sabe? Exatamente. Né? A superação de cada dia. O meu oncologista, o Dr. Fábio, ele fala assim, olha, Rose, você cuida da sua cabeça, que do seu tumor cuido eu. E é difícil a gente cuidar da cabeça, sabe? A cabeça junto ao corpo, né? Então eu queria que você explicasse agora para nós o que é esse método, mostrasse pra gente tudo que tá aqui na mesa. Nádia, fica à vontade, estou mega curiosa e acho que os nossos telespectadores também. Sim, o método Yoga Healing, ele foi surgindo. Na verdade, quando eu comecei a dar aula, eu queria dar aula de Hatha Yoga. Hatha é uma modalidade de yoga. Na verdade, foi o primeiro yoga que surgiu. Surgiu lá nos Himalaias. Então, é uma modalidade mais introspectiva, ela é mais parada. Você faz bastante respirações, né? Porque você tem que prestar atenção no seu corpo, né? Então, eu só queria dar aula de Hatha Yoga. E, na verdade, aí eu fui introduzindo coisas que eu gostaria que tivesse numa aula, que eu queria ter recebido uma aula dessa forma. E fui colocando todo o meu conhecimento e foi quando surgiu o método Yoga Healing. Então, o método Yoga Healing, ele é composto do quê? Eu desenvolvi cards, esses são os yoga cards. Na verdade, eu trouxe um de cada corzinha. Pode mostrar ali, isso. Então, eles têm aqui as posturas e o chakra. Aqui a gente tem que tem mais chakras. Chakras, já vou explicar, são centros energéticos do nosso corpo. Todos nós temos. Isso são chakras, ó. Essas bolinhas Essas são bolinhas, os que são na verdade pontos. é só para a gente entender onde fica no nosso corpo, porque são centros energéticos onde vibram essas frequências, são frequências diferentes, tá? A voz é uma frequência, só para a gente entender. As nossas células, elas vibram, né? Nós somos feitos de átomos e os átomos vibram, né? Um átomo, eu tenho um próton, um elétron que tentam se buscar e no centro tem um nêutron que faz com que o próton e o elétron não se choquem. Então, depende da velocidade do próton e do elétron que eu vou saber qual é a frequência. Se é uma frequência alta, ela é mais rápida. O giro dele. Se ele é mais lento, uma frequência baixa. O nosso corpo inteiro, ele vibra. Tá? As células vibram. As trocas, tudo que acontece no nosso corpo, tudo são por frequências. Então, se a gente conseguir entender como nós funcionamos, eu vou conseguir solucionar muita coisa que a gente mesmo provoca em nós. Tá? Até mesmo uma doença. Sim. Tudo, ela inicia num campo vibracional que nós temos. E o vibracional que a gente fala está muito interligado com o que a gente sente. O que a gente sente, a gente emana, é uma frequência. Aquilo, se eu estou irritada, é uma frequência. Às vezes eu sinto até que eu tô, nossa, vibrando, né? De tão nervosa que eu tô. É uma frequência que eu emano. E eu preciso entender isso. Que eu estou dando, na verdade, comandos para o meu corpo. É como se eu conversasse com o meu corpo. Eu preciso entender a linguagem dele. Para a gente poder se comunicar e as coisas darem certo. Então, eu fui estudar. Na verdade, eu me aprofundei em conhecimentos dos chakras. E para que a gente entendesse a frequência dos chakras, eu tinha que entender de frequência. Aí eu fui estudar a frequência vibracional, fiz mentorias, fiz acompanhamentos, fiz curso com um neurocientista americano, o Dr. Joe Dispenza, fiz o curso dele, para eu poder me aprofundar e entender o que acontece, né? Então, a base do método Yoga Healing são os nossos chakras. Na verdade, não significa que existem bolinhas coloridas no nosso corpo, tá? São só os pontos, né? Sim, são... Aqui a identificação de onde existem frequências que vibram no nosso corpo. As cores são só para a gente entender como que eu posso me conectar com isso. Porque o meu cérebro só se conecta com aquilo que eu dou identificação para ele. Se eu vou querer me conectar a algo que meu cérebro não tem uma identificação, eu não consigo. Então, mas minha mente sabe o que é cor vermelha, o que é cor verde, o que é uma bolinha verde. Ele sabe.
Então, só pra gente entender. Por isso que tem os desenhos de bolinha, mas isso significa que tem bolinhas coloridas. Na verdade, são regiões do nosso corpo onde, essa região inteira, nosso corpo é tridimensional, onde essa região vibra, tem uma frequência ali. E essa frequência está ligada com aquilo que eu sinto. Então, o método Yoga Healing, né? Por que o healing? Healing vem de heal, que é cura em inglês. Por que o nome é inglês? Porque eu estava lendo um livro que falava sobre frequência, e era uma neurocientista que escreveu esse livro no final da década de 70, que chama As Emoções das Moléculas. E eu lendo esse livro, a palavra heal, sabe, me chamou muito a atenção. E eu estava em procura em nome do método, que na verdade eu não tinha me tocado que as minhas aulas eram método. Foram as minhas alunas que ficavam insistindo para eu falar o nome do método da aula. E eu falava, é Hatha Yoga. Elas falavam, não é, porque eu já fiz e eu preciso contar para minhas amigas qual é esse método. Esse. E aí eu falei, gente, que nome eu vou dar para isso? E eu estava lendo o livro e veio o Heal. Aí eu falei, nossa, Heal, Healing. Escrevi num papel. Escrevi Yoga Healing tudo junto. Falei, nossa, ficou bonito. Falei, é esse o nome. E foi por isso que surgiu Yoga Healing. Então, a gente trabalha essas energias. Porque essas energias vibram no nosso corpo, independente de você saiba ou não, se você acredita ou não, tá lá vibrando. Então, as energias têm total conexão com aquilo que a gente sente. Porque aquilo que a gente sente é uma frequência que a gente emite. Que vai no nosso corpo, que vai trazer as dores, que vibra, vai trazer as doenças, a nossa célula. Vai impactar tudo isso. Exatamente. E esse daqui, o que é? Esses são os chakras onde eu vou explicar, tenho 7, onde eu vou explicar para os alunos. Porque o aluno, ele precisa se conectar com a energia. E nas aulas eu falo, ele tira os cards, já vou explicar como que é a dinâmica da aula, e eu vou explicando para ele o que essa energia trabalha nele emocionalmente. Então, isso daí você não faz em uma aula, existe uma sequência como um Numa curso? aula, sim. Na verdade, a aula, no início, a gente faz uma vez por semana só, porque é um trabalho emocional. Isso vai mexer muito emocionalmente na pessoa, ela vai ficar bem reflexiva. Durante a semana, ela vai conseguindo perceber muita coisa sobre ela. Então, ela precisa desse tempo de uma semana. Depois de um mês que ela fez aula comigo, ela pode fazer 2 vezes ou 3 vezes na semana. Mas sempre quando inicia, uma vez. Semanal. Uma vez por semana. Por quê? Porque a gente vai mexer em conteúdos emocionais. Eu mexo numa frequência onde o conteúdo emocional inconsciente vai vir à tona. Porque a gente precisa entender o que existe em nós para a gente trabalhar. Eu não consigo trabalhar aquilo que eu não sei que existe em mim. Tá? E eu utilizo frequências. Então, o método da aula, eu vou levando esse aluno que entra no estado que a gente chama de beta alto. Beta alto é quando a gente está agitado, tá, a pessoa agitada, nervosa, ansiosa, é o beta alto, que infelizmente é o normal de hoje. Que eu ia falar, isso daí, Nádia, acho que é todo mundo, né? É o normal de hoje, vive acelerado, né? Isso é beta alto. Então, o aluno chega a beta alto, ele tira o sapatinho, desliga o celular e entra na sala. Quanto tempo é a aula? A aula é 1h30. 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 Aí eu faço o inicia com pranayama, e uma meditação. Pranayama é respiração. O aluno, para ele já começar a ir saindo desse estado vibracional. Eu coloco a playlist da aula e a gente faz a meditação prânica, que é uma meditação que eu criei para o método. Então, esse aluno ele já vai saindo daquele estado agitado, porque ele vai começar a perceber como que está a respiração dele. Eu já vou levando ele para um outro nível, para um beta médio, beta baixo, e durante a aula ele vai ficando mais calmo e vai entrando, já chegando em alfa, quase no final lá do Shavasana, que é o relaxamento. A playlist vai levando esse aluno para esse estado. Então o aluno já vai ficando molinho. Quando a gente vai chegando no Shavasana, que é aquele que a gente deita, o aluno já está abrindo a boca, já está ficando relaxado e ele deita. E nos cards que o aluno, eu faço montinhos com os cards. Tem vários outros desses vermelhinhos, eu faço um de cada corzinha. Então esse aluno embaralha e tira uma carta. Ele embaralha e tira uma carta, embaralha e tira uma carta. E o que acontece? Depois ele já está deitadinho. Não, isso é antes da aula. Eu vou fazer só sequência daquilo da que aula. ele tirou. Entendi. Por quê? Porque quando ele embaralha, eu gosto dessa coisa lúdica. Ele vai começar a entender
sobre frequência. Ele está embaralhando, na verdade, a energia dele está ali. Então, o que ele vai tirar vai ser o que é para ele naquele momento ser trabalhado emocionalmente. Eu só vou montar sequência. O yoga tem uma sequência. A gente inicia de pé, vai sentando e deita para o Shavasana. Entendi. Parece tudo muito louco quando eu falo isso. E até a primeira vez o aluno olha assim, mas eles adoram, embaralham, chegam super animados. Porque sai exatamente aquilo que precisa ser trabalhado nele. No final da aula, ele olha e fala assim, gente, eu não acredito, era isso mesmo que eu precisava olhar para mim. Eu estou passando por isso. Então, a aula ela é bem personalizada. Eu dou aulas personais, eu já dei aula em grupo, já me chamaram para dar em eventos, em parque. Tudo presencial, Nádia? Presencial, por enquanto. Tá, você tá em Jundiaí. Tô em Jundiaí. Mas se tiver um grupo, por exemplo, alguma coisa em São Paulo, que você tenha que vir uma vez por semana... Pode me chamar. Pode chamar. Vai ser um prazer. Vai estar o Instagram dela aqui, tá, gente? Sim. E no Shavasana, essa pessoa já está bem relaxada. Geralmente eu consigo levar o aluno para o estado que a gente chama teta, ondas teta. Tá? Não sei se alguém já ouviu falar de teta healing, porque a gente atinge essa onda. O que é onda teta? É quando a gente está dormindo e a gente acorda, toca o despertador, a gente sabe quando a gente fica assim, quer acordar, mas não quer acordar? Aquela sensação, eu sei o que está acontecendo aqui no ambiente externo, mas eu quero ficar quietinho. Isso são ondas teta. Tá? Por quê? É uma onda onde eu estou super relaxado, mas ainda eu sei onde eu estou. E é uma onda onde a gente grava qualquer informação que eu dê para você. Tá? É quando a gente grava no nosso inconsciente. Então, o que eu faço? Eu toco os bowls. Esse é um bowl tibetano. Dá para ver ali? É um bowl tibetano. Tá. É Peter Reis. Ele foi calibrado 3 vezes na Alemanha e depois voltou. Ele é feito na Índia, né? E depois ele vai para a Alemanha, é calibrado com a frequência correta por 3 vezes para estar a frequência bem certinha. Depois volta e eles vendem. E como é que é usado ele? E eu coloco os bowls, são tamanhos diferentes, são 4 bowls que eu tenho. Esse é um deles apenas. E eu vou tocando os bowls na sequência enquanto esse aluno está relaxado. Eu coloco um cristal relacionado ao chakra que mais saiu, né, na sequência, que é aquela energia que tem que ser trabalhada nele. Coloco aquele cristal no aluno. Coloco a música frequencial do chakra. Aqui são os pontos, os cards das meditações, onde eu vou falar para ele relaxar, de acordo com o chakra que saiu, e vou tocando os bowls. Então, os bowls, eles têm uma frequência. Então, ele leva aquele aluno no estado teta. Você colocou, antes de começar, na minha mão e você tocou. A gente sente uma vibração. A frequência. Sente. Isso emana pro aluno. Ele sente. Tá? Então, ele entra no nível de um relaxamento profundo. Então, quem tem problemas para dormir, ele capota. Os alunos dormem na aula. Já tive alunos que chorou porque não conseguia dormir, só usava medicação. E na minha aula, capotou. Que bacana. Tá? Então, realmente traz esse relaxamento profundo e através das aulas, esse aluno ele começa a dormir e ter aquele sono restaurativo, que é o sono ideal para ter. Que é o que importa nessa busca, você acorda já todo pronto para o dia seguinte. né? Nádia, que bacana. Olha, já estão fazendo sinal aqui para mim que o programa está acabando, mas está tão gostoso, né? Mas olha, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Eu já estou encantada com isso daí. A gente vai ter que criar grupo aqui, viu? Vamos criar. Vamos pensar, gente. Vamos pensar aí. Vamos fazer um grupo para trazer ela de Jundiaí para cá. Eu queria que você deixasse uma mensagem, porque hoje todo mundo tem essa correria, essa ansiedade. E às vezes as pessoas olham, como você falou assim, não vou fazer e tal. E hoje é uma sede por academia, né? Um desespero, né? Então, a gente sabe que não é só a questão de beleza de corpo, mas é saúde. É importante a academia também, por favor, não me entendam mal. Mas, além da academia, eu queria que você deixasse uma mensagem para que as pessoas buscassem realmente esse encontro, o desacelerar, porque eu percebo até nessa questão, né, da doença que eu passei, né? Será que é uma questão, né, que não foi essa correria, essa loucura? E a gente sabe que tem um pouco disso, né? Aí você não se alimenta direito, às vezes você tem problemas de relacionamento, e às vezes a gente precisa ter essa busca. Que mensagem que você diria? Aquela ali é a sua câmera, agora você vai falar com quem está aqui. Não, essa daqui. Tá. Você vai dar essa mensagem para o pessoal não só procurar você, mas realmente mudar de vida. Sim. Que a cura está em você. E você precisa desse tempo para olhar para você, né? A gente precisa da pausa.
A gente precisa dar pausa para que a gente tenha mais resultados. Então, se você está muito acelerado, você precisa desacelerar para que você produza muito mais. Que geralmente as pessoas só pensam na parte profissional e vão se deixando. E aí é onde as coisas acontecem. Por isso o burnout surgiu. Sim. Né, nos altos escalões, né, nas profissões onde se tem uma maior responsabilidade, onde a pessoa vai se deixando de lado. E saúde mental, saúde emocional, a gente tem que olhar. Porque é uma doença que a gente fala assim, é uma doença que não sangra, mas ela é invisível. E é através do nosso emocional que a gente começa a adoecer o nosso corpo. Eu queria que você aproveitasse e falasse, porque antes de eu te fazer a pergunta final, Sim, tem um livro ali. Então fala um pouquinho só, rapidinho sobre Sim. esse livro aí, porque acho que ele é importante. Super. Né? Dá para ver aí, Arthur? Dá? Dá. Então, esse livro eu sou coautora, junto com mais 21 colegas. E aqui nesse livro, né, Felicidade se Aprende, a gente dá dicas sobre felicidade, que nada mais é olhar para si, é um olhar para o nosso emocional, a gente ter uma pausa para nós. E o Yoga Healing está aqui como ferramenta, né, de a gente atingir a felicidade, de ter qualidade de vida emocional, mental, física. Então isso serve para o trabalho e serve para a vida pessoal. Muito bom. Querida, eu preciso te fazer uma pergunta. Sim. Você tá vendo que eu tô usando aqui um pin, e a gente quer deixar uma lembrança com você e já um convite para que você venha, quem sabe, tá com a gente no programa, falando das suas dicas. E isso é muito importante, sabe? Sim. Cuidar do corpo, cuidar da mente, meu Deus, é fundamental. E eu tenho duas perguntas. Uma pergunta e você tem que escolher aqui. Eu quero saber hoje, a Nádia, né? Nosso programa é Você Pode de Guerreira Princesa. A Nádia hoje ela é uma guerreira em constante batalha, ou a Nádia hoje se sente uma princesa, lembrando que a princesa não é alguém que deixa de batalhar, ok? Ela batalha também, mas ela tem o seu reinado e ela encontrou um foco qual ela vai defender. Nádia hoje, guerreira ou princesa? Princesa. Eu acho que com toda essa tranquilidade eu pensei, ela vai ser a princesa, porque ela já se encontrou, gente. É um imã, tá? Que Gostaria que você colocasse aí. Vai ficar bem bacana, eu fico feliz aí, né? Você pode ir entregando mais uma princesa. Ficou bonitinho? Não ficou ficou lindo, ficou bom, certo. ficou bom. Querida, muito obrigada, tá? Eu vi ela chegando agradeço. com essas coisas aqui, eu falei assim, gente, olha que coisa. E eu já tinha assim, né? Nunca tinha feito, mas acho que a gente vai conversar, viu? Com certeza. A gente vai estar, se você quiser deixar algum contato seu, além do seu Instagram que tá passando aqui, fica à vontade. Olha, no TikTok eu tô com nadia.macieira, YouTube e Facebook, Nádia Macieira. Tá ok, obrigada, viu? Gente, vocês viram que bacana? A gente sempre levando coisas boas pra gente. Vamos sair dessa correria, dessa ansiedade. Vamos relaxar, vamos cuidar do nosso corpo. Aproveita e convido. Vem pra cá.